Uma edição de Finais de Tarde em Sintonia, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, passam 2 minutos das 18 horas e, como é hábito à segunda-feira, temos sempre esta rima obrigatória entre Finais de Tarde em Sintonia e Sintonia de Ataque. Os nossos craques ainda não estão de férias, continuamos na senda dos balanços daquilo que foi a época 24-25, também a tempo de fazermos as antevisões daquilo que poderão ser já a próxima época. Lembramos que estamos a breves instantes de iniciar ou reiniciar as pré-épocas. Para os campeonatos profissionais e para os campeonatos nacionais inicia-se já em agosto a competição. Já vamos tendo notícias daquilo que vai acontecendo, mas hoje também que será então tempo para fazermos sim, até porque já estávamos a fazer há algum tempo esta promessa aos nossos ouvintes, que iríamos fazer um balanço mais geral do campeonato SABSEG, da primeira divisão e da segunda divisão e perder um pouco mais de tempo no Campeonato de Portugal, perceber aquilo que será a próxima edição do Campeonato de Portugal. Portanto, hoje é tempo exatamente para balanços, para então ainda no mês de julho voltarmos em modo mercado em sintonia. É óbvio que teremos espaço para regressar também àquilo que são algumas novidades de mercado que vão surgindo. Hoje temos de regresso o nosso Helder Neto. Helder, bem-vindo mais uma vez. Depois o Cachorro diz que foste contratado para o Algarve, não sei se é verdade. Bem-vindo de regresso, esta casa também é a tua. Vamos, sem mais delongas, até porque hoje temos vários pontos para conversar. Nós nas próximas 2 semanas, fica já daqui também a informação, iremos receber na próxima semana o Dr. António Costa, o Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro, e no dia 7 de julho iremos receber o Dr. Neves Coelho, o Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, que irão estar connosco para fazer então o encerramento deste campeonatos que temos vindo a acompanhar. Depois aí sim não pararemos o nosso campeonato, mas iremos voltar em formato mercado em sintonia. Mas tempo de balanços, e Helder, já há algum tempo que não estamos à conversa desde terminar os campeonatos e não tiveste a oportunidade ainda de fazer um balanço geral àquilo que foi o encerrar das competições, e vamos começar por relembrar um pouco daquilo que foi o campeonato SABSEG, onde o campeonato SABSEG teve aqui este ano uma luta a 3, foi assim que foi falado várias vezes aqui no nosso programa. A Flor Grande é a campeã e só com 92 pontos, o Ovarense fica em segundo com 88 e Espinho em terceiro com 84. Depois o José Força é o quarto classificado já com 52 pontos, já bastante distante daquilo que eram estes 3 classificados. Descem Cocujães, Bustelo e Canedo, só com essa informação que já foram atribuídos os 3 pontos ao Canedo. Portanto, já está também deliberado. Não foi antes do início da época. Já está deliberada então a conclusão desse processo. Iria começar pelo fim, lançando o repto para tu falares um pouco daquilo que sentiste que foi este ano. Lembrar que foste um grande jogador de futebol, um grande treinador de futebol, mas também mais recentemente tiveste essa ligação também muito forte e também com grande qualidade à arbitragem. Teremos para a próxima semana o Dr. António Costa aqui connosco para nos analisar e para falar um pouco daquilo que foram os processos, mas este é sem dúvida um daqueles processos que mais arrastou também neste âmbito e neste campo da arbitragem. Como é que está a arbitragem em Aveiro? Alguém que, como tu, foi acompanhando muito perto nos últimos anos a arbitragem. Boa tarde. Boa tarde, Filipe, boa tarde, Carlos Silva, boa tarde aqui ao meu amigo Jorge, que hoje está de parabéns e dou-lhes parabéns, e boa tarde a todos os ouvintes. Para o fim, mas pronto, acho que assim, são coisas marcantes na nossa vida, e uma delas mandar um abraço, e um abraço a todos que nos escutam lá em casa, que é sempre um gosto, e é sempre um gosto estar cá com vocês. Aquilo que foi o balanço, faço o balanço, e acho que é com todo o mérito que a Flograde sobe divisão. Portanto, acho que quanto a factos, não há argumentos, acho que foi a equipa mais, e quando se faz o campeonato que se faz com tantos pontos, aliás, eu penso que nas primeiras intervenções que tive aqui no início da época disse que eram os 3 candidatos, e acho que a Flograde, pronto, acho que mereceu, e o Espinho depois não andou ali um período, e o Espinho acaba por fazer uma reta final muito boa do campeonato, mas a Flograde não vacilou em momento algum, e acho que foi com todo o mérito, acho que foi, não houve dúvidas. Enquanto, também mudando um bocadinho aquilo que é as arbitragens, eu penso que até foi um ano que não houve assim nada de transcendente. É lógico que há sempre casos, há sempre dúvidas, aliás, nós vemos isso no nosso dia-a-dia, vemos, e eles têm todas as ferramentas e mais algumas, e há sempre polémicas, e eu penso que este campeonato, acho que não houve, não foi daquele detalhe da equipa de arbitragem que, e normalmente não é pela margem pontual que teve. Acho que não há discussão daquilo que foi o campeonato. Daquilo que foram as descidas, da manutenção. E eu acho que o Canedo ficou aquém daquilo que, se calhar, das expectativas, e aquilo que eu disse,
E na altura, e estamos perante um grande treinador que eu vou falar, que é o Carlos Manuel no Restelo, e eu disse inicialmente que o Restelo ia ser um bocadinho difícil de se manter. E eu permito-me estas palavras que o Jorge me disse na altura, que na segunda volta que o Restelo ia fazer um grande campeonato e grandes pontos. E acabou por não acontecer porque a equipa, penso eu, olhando também à juventude da equipa, acho que também pesou um bocadinho aqui. E as lesões. Naquele momento crucial que o Restelo até teve, depois foi as lesões que carimbou a descer de divisão, mas logicamente que o Carlos Manuel não faz o trabalho sozinho, como é lógico, e foi, penso eu, pela negativa. Mais o Canedo, porque o Canedo foi daquelas equipas que todos os anos nós estávamos sempre, será que o Canedo este ano vai lutar por outras coisas que não é só manutenção? E realmente não conseguiu. E pronto, foi o destaque negativo, e houve outros destaques naquilo que era o Passos Brandão, se calhar outra perspectiva, se calhar de uma melhor classificação, não conseguiu, portanto, mas acabou por fazer um campeonato tranquilo, mas se calhar aquilo que fez no ano passado em relação àquilo que era a perspectiva deste ano, acho que ficou um bocadinho aquém, aquilo também o Lobão também, portanto, mas lá está, acho que no global, acho que foram estas as minhas intervenções daquilo que é o Campeonato Sabe-Segue, e acho que aquilo que é, e dar os parabéns à Flagreiro novamente, acho que foi imaculado, portanto acho que foi um campeonato perante dois adversários que também eram de maior valor, e a pecha foi na Ovarense despedir o seu treinador a faltar 2 ou 3 jornadas. Acho que isto já, penso eu que já não devia de acontecer, mas acho que ainda há coisas que acontecem, mas isso os seus dirigentes é que têm que ser uma palavra a dizer. Jorge, nós já falamos bastante sobre o Campeonato Sabe-Segue, não querendo condicionar, como é óbvio, aquilo que será a tua intervenção, podes, como é óbvio, pegar no ponto que tu quiseres, mas eu trazia aqui algo acima da mesa. Nós vamos ter na próxima semana a oportunidade de falar um pouco sobre a arbitragem com o António Costa, o Presidente do Conselho de Arbitragem, mas como é que viste também esta dimensão? Não é que o Hélder seja árbitro, não é que o Hélder, mas o Hélder, é só recordar aos nossos ouvintes, aqueles que poderiam estar um bocadinho mais distraídos, teve então essas funções na Associação Popular Conselho de Espinho durante 3 épocas, não só naquilo que era a gestão da parte da arbitragem, como na convocatória, como naquilo que era a gestão dos processos disciplinares, portanto por aí trazia também as formações, também trazia essa informação, ofereceu um livro ao Carlos Silva, portanto que ele ainda guarda religiosamente. Que ele ainda guarda religiosamente. É mais enriquecido. Como é que sentes também que o Hélder acaba por fazer um balanço positivo a nível da arbitragem, que não sente que a arbitragem tenha influenciado aquilo que foi o decurso deste campeonato? Genuinamente também não sinto que terá sido essa a questão ao longo de todo o campeonato. Mas não querendo condicionar, como é óbvio, aquele teu processo, sentes que aqui ou lá pode ter havido situações que podem ter influenciado ou não este campeonato? Boa tarde. Eventualmente poderá ter havido uma outra situação, mas não parece nem pouco mais ou menos que o campeonato tivesse ficado marcado em termos de decisão pela questão da arbitragem, muito honestamente, não me parece que fosse esse o caso. É óbvio que fica marcado ainda assim o campeonato por algumas decisões em termos de arbitragem, é normal que aconteçam, porque acima de tudo quem anda no futebol sabe que o jogador erra, que o treinador erra e que o árbitro erra. Eu costumo dizer, o árbitro errar uma vez, errar 2 vezes, errar 3 vezes, eu acho normal. Quando erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas erra sempre ao mesmo lado, aí é que já fica mais esquisito um bocado. Aí já fica mais esquisito um bocado. Agora, não me parece muito honestamente que fosse por essa via. Houve aqui algumas escolhas aqui pelo meio, que me parece muito honestamente que não foram absolutamente acertadas. Há algumas regras também que estão ligadas, nomeadamente à questão da arbitragem, que não me parecem muito... Podemos pegar um pouco nisso. Eu ia trazer essa questão para cima da mesa. Obrigado até por introduzir aqui. Eu vou falhar com o meu compromisso. Eu comprometi ao Jorge que não lhe dava os parabéns, mas vou-lhe dar os parabéns porque ela já disse, agora estou-me aqui a moer. Estou aqui há muito tempo e ainda dou os parabéns, não dou. Portanto, Jorge Silva, parabéns. Na verdade já não são os parabéns, já se dá os lamentos. Portanto, eu tinha feito esta promessa ao Jorge que não dava os parabéns, mas pronto, o Hélder agora tocou ali no toque e eu tinha que dizer isto. Mas ia trazer isto para cima da mesa, ou seja, houveram algumas alterações, uma delas prende-se exatamente com a amortagem de cartões amarelos, peço desculpa, portanto o quarto amarelo fazia com que parasse um jogo, portanto vou confirmar, 4, 7, 9, 11, salvo erro, sim. Salvo erro, acho que era assim, mas vou já reconfirmar para repor a verdade se não for o caso. Também temos a questão que foi revertida do ano anterior, portanto lembramos que até
a época transata havia a questão das substituições que foi revertido, portanto, aqui um ponto também que foi alterado naquilo que foi a organização do jogo na AFA, e temos aqui também outro ponto que é a possibilidade dos bancos complementares, que é um dos pontos que cada vez mais no futebol moderno existe, mas que para os árbitros pode ser ou não um processo... É um problema. É um problema grave, e é um problema grave. Os bancos complementares é um problema de futebol. São um problema porque é mais gente a fazer barulho, por norma. E por norma, nas ligas profissionais tu tens pelo menos mais um elemento que te consegue complementar um pouco mais o que acontece no jogo, que é precisamente a figura do quarto árbitro. A figura do quarto árbitro permite efetivamente fazer algum controlo daquela que é a questão do banco técnico suplementar. Na Associação Futebol de Aveiro, como noutras associações, eu acho que é quase impossível irmos para a figura de quarto árbitro, tendo em conta o que é a falta de árbitros que existe. Portanto, existe apenas nas finais. Sim. Nas finais, pelo que eu me apercebo, mais. É o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Mas isso por norma são estagiários que acompanham Não só, mas também... Na Taça Portugal também já acontece isso. Sim, Taça da Liga. Na final da Taça Portugal também acontece isso. Acontece nada, mas de qualquer das formas, nós sabemos que a sua ação, normalmente naquele género de finais, a sua ação é também um tanto quanto limitada, limita-se um deles até a pegar na placa para dar os minutos, compensação e para fazer as substituições, pouco mais do que isso. Mas isso à parte. Agora, a questão dos bancos técnicos suplementares, embora eu reconheça que em alguns casos pode trazer benesses, nomeadamente na questão técnica, por exemplo, na questão técnica, vou-vos dar este exemplo, se estiver o treinador, de acordo com as regras da AFA, só pode estar o treinador adjunto e um delegado, ou o treinador e 2 delegados. Não pode estar mais do que um técnico adjunto no banco suplente, de acordo com o que são as regras da composição dos bancos suplentes da Associação Futebol de Aveiro. Pode eventualmente ter um treinador estagiário, porque aí não conta para essas contagens. Mas isto permite, por exemplo, ter o treinador de guarda-redes no banco técnico, permite ter mais um treinador no banco técnico, e isso permite, nomeadamente a nível de aquecimentos dos jogadores, dar um outro tipo de soluções que o treinador pode considerar mais ou menos útil. Permite, por exemplo, ter mais um elemento da equipa médica, eventualmente, mas também permite, nós sabemos muitas das vezes, ter mais quase um delegado ou um diretor desportivo ou coisa do género, que meia volta e meia revoluciona aquilo tudo e cria complicações. Eu acho que a ideia em si é importante, a consequência da mesma é que eu acho que é menos relevante, porque às tantas nós apercebemos que se calhar o banco suplementar serve muito mais para criar polémica dentro do próprio jogo do que propriamente para trazer mais uma solução ao treinador. Se for para criar uma solução para o treinador, eu digo, excelente, nada a dizer. O problema é que nós sabemos que nestas coisas o pessoal gosta de se alvitar algo mais e criar problemas. A regra dos amarelos, embora eu a perceba, nós sabemos que isto leva a problemas, e isto não é uma regra do árbitro, atenção, isto não tem nada a ver com a arbitragem, tem a ver com uma regra disciplinar, pura e simples. Embora isto seja igual para todos, é mais igual para uns que para outros, como nós sabemos. E atenção, não queiram com isto dizer que alguém é beneficiado em função de outro, não é isso. A questão é que uma equipa que tem um orçamento de 200 e não sei quantos mil euros tem um plantel de 24 todo ao mesmo nível, e um plantel que tem 50 mil euros, se estiver todos ao mesmo nível, Deus me livre, Nossa Senhora, normalmente o que vai ter ali é um 11 forte e depois ali umas segundas linhas um bocadinho mais curtas. É óbvio que esse plantel que tem menos soluções, a questão da regra dos amarelos atinge de forma completamente diferente do que atinge a uma equipa como, e vamos ser claros, como o Espinho, a Florgueira ou o Varense. Jorge, permite-me só, eu estava aqui à procura da informação, portanto, para clarificar um pouco a regra, a suspensão é automática após o 4º amarelo, depois reinicia até ao 8º, e depois aí sim, ou seja, depois de 2 ciclos de 4, é que passa para ciclos de 3 cartões amarelos. Portanto, ao 4º fica suspenso, ao 8º fica suspenso, depois já é ao 11º, ao 14º, ao 17º. Certo. E assim, mas é como eu te digo, a regra em si interessante, não sei até que ponto é que não será de rever, por exemplo, aí uma questão que acho que até seria eventualmente interessante, que era mudar dos 4 amarelos para os 5 amarelos,
e aí sim depois já fazer a regra tal qual ela é na Liga, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, o ciclo é completo. Ao quinto jogo, vê o amarelo, a sexta jornada vai faltar. Vai ver amarelo na sétima, oitava, nona e décima. À 11ª vai faltar. E por aí fora. Ou seja, baixar sempre um cartão ao ciclo. Pode ser eventualmente mais interessante. É óbvio que, lá está, vamos ser claros, vai continuar a bater de uma forma mais direta nas equipas que têm menos recursos em relação às outras. Mas também devo dizer o seguinte, isto também faz lembrar faz pensar um bocadinho as pessoas quando chegarem ao jogo e no momento de fazer aquelas brincadeiras do num assobio lanças tu, num bate livre bates tu, para pensarem um bocadinho no que é que vai acontecer. Vamos ver. Agora, há uma coisa que eu também tenho a certeza absoluta. Os clubes sabem que já está convocada a Assembleia Geral para as regras e para as discutir. E é que os clubes, normalmente, o que acontece, e acontece vezes e vezes e vezes sem conta, é que os clubes queixam-se que as regras estão mal, E não vá lá. mas não vão lá. Eu tenho aqui no meu e-mail a convocatória da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Aveiro para discutir contas, orçamentos e por aí fora. Os clubes que se queixam que muitas das vezes A, B, C está mal, onde devem manifestar essa discordância é no sítio próprio, é ali. Mas eu garanto-vos, chega-se à hora e poucos ou nenhuns lá vão. E depois queixam-se cada vez que uma regra é alterada e não vai de acordo com as suas ideias. Porque, eu volto a frisar, há um sítio próprio para se decidirem as coisas. E no caso da Associação Futebol de Aveiro, é na Assembleia Geral. Não podemos depois chegar ao fim e andarmos a dizer que a Assembleia Geral, que o Presidente da Direção decidiu. Não, o Presidente da Direção não decidiu nada. O Presidente da Direção propôs. Quem lá estava presente, com poderes para o ato, decidiu. Se os outros não lá estiveram, o problema é deles. E isso é que é importante, que os clubes, de uma vez por todas, estejam presentes na vida da própria Associação de Futebol de Aveiro, para depois decidir se aquilo que foi proposto pela direção teve ou não sentido. É óbvio, eu continuo a dizer, há regras que não fazem qualquer sentido. Vou-vos dar um exemplo de uma regra que para mim não faz qualquer sentido. O treinador é expulso. A regra de obrigar a que o treinador não esteja no recinto é para mim estúpida. É para mim estúpida, não há outro nome. Que me digam que o treinador não pode ir ao balneário, eu digo, sim senhora, nada a dizer. O treinador não pode ir ao balneário. Agora, a regra de dizer o treinador não pode ir ao recinto, eu vou-vos só dar este exemplo, não acontece sequer na Liga Portuguesa. Na Liga Portuguesa é permitido que o treinador esteja no recinto. Qual é que é o problema se ele estiver na bancada a falar? Eu vou-vos dar este exemplo. Nós tivemos este ano um caso no Distrital de Aveiro de um treinador que estava supostamente no recinto, mas não estava no recinto. Porquê? Porque estava numa zona que não pertencia ao recinto desportivo. Tinha acesso ao recinto desportivo, mas estava fora do acesso ao recinto desportivo. Qual é que é o sentido de nós obrigarmos muitas das vezes... Mas aí a questão, Jorge, já agora só relembrar a questão, e um abraço para o Tiago, que esteve aqui quando nos conta, essa questão, prendeu-se com o Tiago, o que se falava e o que alegavam era que o local onde estaria, dentro daquilo que era a planta indicada para a Associação Futebol de Aveiro, era indicado como recinto de jogo. Não deixava de ser um morro alguns metros de distância do campo. Filipe, eu vou-te dar este exemplo. E tu vais percebê-lo claramente. Então só esclarecer aos nossos ouvintes o que é que estás a falar, portanto só uma questão mas atenção, no caso do Tiago não tenho a mínima dúvida do que foi decidido e bem decidido. Não tenho qualquer dúvida disso. O que eu critico é obrigar o treinador a ir para fora do campo, a meter-se no morro de terra. Mas então, o jogador, se for expulso, pode ir para o campo? Pode ir para o estádio? Ver o jogo? Porquê que o treinador não pode? Porquê que o treinador tem uma qualidade especial? Não faz sentido nenhum. Quis copiar o que se fazia há uns anos atrás na Liga dos Campeões. Só que nós temos que perceber que nós estamos na Associação de Futebol de Aveiro. Os jogos não são televisionados. Portanto, os dá a proteção. Mas com diferimento. O problema é que tens um diferimento. O problema é que tens um diferimento. O treinador, se estiver a ver o jogo, que queira ver o jogo na internet, tem um diferimento de 30 segundos, mais coisa, menos coisa, ligado à internet. E não há como solucionar isso. Mas há um diferimento. Portanto, a meu ver, a regra tal qual foi proposta e aprovada
é para mim estúpida. Isto sou eu a dizer. Agora, não pode o presidente do clube A, B ou C vir dizer que a regra é estúpida quando a deveria ter votado e nem sequer lá foi votar. O que eu te quero dizer é o seguinte: eu passei por um caso em que vi um treinador de um clube a ir para um jogo no campo de Trabanca, vamos ser claros, em que para poder assistir ao jogo, porque tinha que estar fora do recinto do jogo, teve que levar uma carrinha de caixa aberta e meter-se em cima da carrinha de caixa aberta do lado de fora do campo. Mas isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum, desculpem. Isto é rebaixar o cargo do treinador. Não, isso e não só. E também do árbitro. Então o árbitro não tem competências para ver se o treinador, portanto, está a prevaricar a segunda vez, depois de o ter expulso. Termina com o jogo e está feito. Quer dizer, Jorge, eu percebo. Não, mas é no jogo Com toda a seguinte. franqueza, O problema é que quer depois dizer, tem que aplicar para o jogo seguinte. agarrar um homem do futebol e expulsá-lo do campo de futebol é uma coisa séria, de facto. Leva à perda de pontos. Pois, Leva à perda de pontos. claro. Essa é a grande questão. Não, Querem, de facto, o primeiro primeira incumprimento é multa. É multa. A partir do segundo incumprimento é que pode haver ação de perda de pontos. Portanto, não é não há treinador nenhum que vá condição, reincidir se exatamente. perder os pontos da equipa dele. É de certeza absoluta. E se o fizer, o Mas gajo não é treinador. a questão todo. é muito simples. simples. Um diretor é expulso, cumpre castigo, pode estar dentro do campo a ver o jogo. Um jogador é expulso, cumpre castigo, pode estar a ver o jogo. O treinador é expulso, está a cumprir castigo, tem que ver fora do campo. Isto não faz sentido nenhum, desculpem lá. Não faz sentido nenhum isto. Na televisão. Não sei qual é que é a categoria específica que é dada ao treinador, mas esta é a verdade. Epá, e essa é uma regra, na minha opinião, que não faz qualquer tipo de sentido e que tem que ser revertida. Claro. Filipe, posso só, antes Claro. do Carlos Silva entrar, e acho que faz todo sentido o Sr. Américo, há uma regra que tem que claramente mudar, e isso é a nível mundial, e espero eu que a nível distrital, que é a lei do guarda-redes. Que acho que estamos a ir num patamar, há guarda-redes a ficar com 30 segundos com a bola na mão. Portanto, Já mudou. Os 8 já, segundos. obrigatoriamente. Eu sei que mudou isso no Mundial de Clubes. Não, é para todas as competições. Espero eu. Agora, isto claramente, que inicialmente vai haver confusão, e sem dúvida nenhuma, porque há situações que não vai ser fácil. Mas isso claramente, Filipe, e eu dizia a árbitros que se fosse eu que mandasse, esta regra já se tinha mudado há muito tempo, porque tem-se visto ano após ano, é uma coisa, eu já contei 35 segundos, 30 segundos, portanto, é uma coisa abismal. É uma coisa abismal. E isto ainda bem que quem tem direito, e dou os parabéns a essa pessoa, que isto claramente tinha que mudar, porque cada vez mais o antijogo tem que acabar. E as pessoas fazem tanta coisa. E isto é uma coisa que o guarda-redes cada vez mais. Permita-me só acho que juntar. isto é. Mas o erro aí é do árbitro, deixa-me dizer-te. Porque a regra atual São oito era segundos. clarinha como água, era 6 segundos. Oito. A regra era 6 segundos. Era 6 oito. Era 6 segundos. Pronto, mas já sabes Agora porque- passou para 8. Mas sabes porque agora eu vou dizer isto, e eu falava com o árbitro e dizia-lhe, porquê que tu não marcas? E ele dizia-me isto assim, mas eu se calhar no país sou o único a marcar e depois vão-me matar. Mas ele O problema está aqui, é que nós temos medo de uns dos outros. E isso deve de acabar. As regras é para cumprir. Bem ou mal há regras. E esta regra do guarda-redes, eu fiquei, e já durmo mais descansado, porque eu nem dormia de noite por causa disso. Acho que é uma coisa, uma falta de uma ética tamanha, porque 30 segundos, isto é uma coisa, vezes não sei quantas vezes o guarda-redes apanhava a bola, estamos ali, se calhar, para aí 10 minutos ou mais, com a bola nas mãos. O guarda-redes perde mais tempo do que um jogador tenha posse de bola durante um jogo. Exatamente. Carlos Silva, eu Isto era um vou juntar só aqui, não sem problema, até porque nós já temos falado bastante sobre aquilo que foi a competição no SABSEG, e faltava-nos um pouco este pensamento daquilo que foram a estruturação, quer a nível organizativo, e como vamos ter aqui nas próximas semanas elementos da Associação Paulo de Aveiro, é importante termos esta pré-discussão juntamente com os nossos ouvintes, até para nos darem alguns inputs para aquilo que poderão ser aquilo que serão as nossas conversas daqui para a frente. Mas algumas regras que mudaram, uma delas é a questão dos cartões amarelos, e vou pôr só aqui, porque o seu Carlos é alguém que gosta de estudar futebol, e vou lembrar só aqui mais algumas regras que mudaram este ano, algumas que não têm grande aparente implicância naquilo que é o futebol jogado, mas no sistema organizativo, que o Carlos Silva tantas vezes falou,
pode ser importante e pode ser primordial para algumas equipas. Como, por exemplo, a certificação. Agora, para estar no SABSEG é preciso, no mínimo, a certificação de 2 estrelas. Antigamente, houve um ano que se dava uma benesse de uma época para ter certificação. Houve épocas em que, a época anterior, onde bastava a certificação de 1 estrela, agora é necessário pelo menos superior ou igual a 2 estrelas. Também, voltando aqui a esta nota, que mantivemos os jogos a começar às 15h30, portanto, os jogos na Associação Poliaberta começavam às 15h, depois, mediante a mudança de horário, vinham para as 16h e as últimas 4 jornadas, 4 jornadas eram às 17h, e agora mantivemos às 15h30, coisa que também já aconteceu na época transata. E há aqui mais 2 alterações relativamente aos horários. Antigamente era... portanto, eu agora estou a ouvir aqui em delay, não é? Portanto, um jogador que jogasse no sábado tinha que fazer uma pausa obrigatória de 15 horas para poder competir no domingo. Agora a pausa diminuiu para 13 horas, portanto aqui também é importante essa nota para os nossos ouvintes perceberem. E voltamos às 3 paragens que podem ser feitas na segunda parte. Lembrar que na época passada, por exemplo, um treinador podia fazer 3 substituições ou 4 substituições na primeira parte, com 4 momentos de paragem. Na segunda parte só podia parar 2 vezes o jogo para poder fazer essa paragem. E também aqui, outra das questões que houveram, uma alteração que nós já fomos falando, não tem diretamente a ver com o SABSEG, mas está relacionado com o campeonato de SABSEG, que está relacionado com a Taça de Distrito de Aveiro, porque colocou as equipas do SABSEG mais tarde na competição. Foi feita uma pré-fase de grupos ligada à parte geográfica, mas que tirou, se calhar, aqui não vai levar a mal esta pequena provocação, mas os efeitos Ronda, não é? Como lembramos a época do Ronda, quando ainda estava na Associação Popular Conselho de Espinho, que fez vida negra a muitas equipas, inclusive eliminando o seu União Lamas, e na altura falámos sobre isto. O fator taça, o fator tumbas gigantes, que acabou por tirar aqui um pouco, ou não, na vossa opinião, esse fator de incerteza no campeonato. Portanto, alguns pontos estou a deixar aqui para cima da mesa, vocês podem ir conversando, como é óbvio, nós daqui a pouco vamos ter outros temas de debate, mas pensando naquilo que foi a organização desportiva, naquilo que foi também a questão da arbitragem que o Hélder trouxe para cima da mesa e que, na opinião do Hélder e também do próprio Jorge, não tiveram relevância significativa naquilo que foi o desfecho do campeonato. Já para falar desta questão, que é uma questão, não é mais disciplinar, um processo disciplinar, a questão do estilo Canedo, que demorou a afindar, mas que está afindada. O que é que tem a dizer relativamente à organização e àquilo que não é diretamente com o 11 contra 11 e uma bola redonda dentro de campo? Boa tarde aqui aos meus amigos, boa tarde para si e boa tarde lá para casa. Eu acho que o futebol é um desporto de decisões. Portanto, e as decisões são para ser tomadas nos devidos momentos. Eu acho que o Jorge é a pessoa indicada com o Neto para debater problemas aqui como o António Costa na próxima semana e depois deixamos para os outros, portanto, comentadores a discussão com o Neves Coelho. Porque nós, se formos a falar sobre essas coisas todas, nós tínhamos aqui programa para 4 ou 5 dias ou 6 dias. O Filipe esteve ali a dar informações sobre assuntos que podem vir a ser alterados ou que já estão metidos nas regras e eu já não sei nem metade daquilo que ele me disse a mim. Isto é verdade, não há mentira nenhuma. E nós temos de fazer um estudo sobre essas leis todas e depois trazê-las para a mesa. Cada um debate as suas ideias e tudo isso aí é interessante para o futebol, porque eu compreendo que o António Costa seja difícil nomear árbitros, aos árbitros seja difícil decidir se é penalti ou se não é penalti, se é golo ou se não é golo, e toda a gente tem imensa responsabilidade para, na hora certa, assumir. E nós não podemos de maneira nenhuma vir para aqui, não estou a fazer crítica de maneira Neto nem ao Jorge, falar sobre o que está bem e o que está mal. Quem tem de resolver o que está bem e o que está mal, como o Jorge disse, são os clubes. Os clubes têm que se interessar mais pela vida associativa. Se não se interessarem, é porque não querem saber de nada. O Filipe está a falar agora em 2 estrelas e não sei o que, não sei quantos. Os clubes, enquanto não se organizarem, não têm hipótese nenhuma, vão todos a jogar para descer. Todos eles. Nós falámos, o cargo de diretor desportivo, nós temos aqui um diretor desportivo quase toda a época. E vocês vejam as melhorias que teve em termos de organização a equipa de Lobão
com o João Pinto, coisa que não acontecia antes. Antes havia um chefe de futebol. Pronto, e eu convenço-me de que cada vez mais a organização, seja do que for, nós temos o exemplo do Alvarense, tem o diretor da comunicação social, tem o diretor desportivo, tem tudo isso aí. E não ganham nada. Temos a Folgrede, que é um exemplo para todas as equipas do Campeonato de Sabe-Segue, para as equipas nacionais, que está organizadíssimo em todos os setores. E nós percebemos isso quando chegamos lá ao campo da Folgrede. Eles têm uma forma diferente de estar, chegam no intervalo, vêm oferecer uma fogacinha, vêm oferecer uma prenda qualquer às Não, senhoras. assim, é um pão de Valdovar, é um pão de Valdovar. É verdade. E eles têm, são ideias, Para saber isso receber. não é uma coisa que se resolve no dia. É uma coisa que é resolvida em reuniões, e, portanto, e que se traz para cima da mesa, e aprova-se ou não se aprova. Porque os dirigentes associativos, nós vemos que qualquer dirigente, se vier aqui, vai pôr 1 milhão de problemas à Associação de Futebol de Aveiro. Ele teve a oportunidade de os debater lá, na Associação, e não vão. Estão lá 4 ou 5 indivíduos. Se calhar são sempre os mesmos. E o foco aqui é um caso do seguinte: o Jorge falou dos treinadores ficarem cá fora. Eu, em 86, 87, não fui expulso, levei um cartão amarelo, levantaram-me um processo disciplinar, eu estive castigado até ao fim da época, nunca mais fui para o banco. E acabou a época, eu fui para outra equipa, e eles disseram: você pode ir para o banco. Eu disse: não, porque eu não sei o meu castigo. Você já vai para o banco domingo. Eu no domingo fui para o banco. E agora? Quem é o problema? O problema da Associação de Futebol de Aveiro, é um problema de quem me levantou o processo, e é um problema do Conselho de Disciplina, que fez do meu caso um caso igual ao Bostelo e do Canedo, que resolveram depois de acabar o campeonato. Pronto, é certo que toda a gente sabia que mais dia, menos dia, que o Bostelo ia perder o jogo. De qualquer das formas, o Bostelo certamente recorreu. Certamente, na hora exata, o Bostelo soube fazer as coisas para não sair o castigo. Nós temos de perceber isso, não ouvimos o outro lado da associação. Nós não ouvimos o outro lado da associação, nós ouvimos aqui as nossas conversas, e não sai. E porquê é que não saiu? Porque ninguém tomou as medidas necessárias. O caso do Lamas com o Canedo, quando Lamas foi a Canedo e para decidir a vitória do Lamas, quantos meses é que isso demorou? E eu perguntava às vezes a algumas pessoas: porquê é que não está resolvido o caso do Lamas? Só ontem era para ser ouvidos 3 pessoas, só apareceu uma. Não se ouviram as outras 2, ficou para trás. Tem agora, demora mais 8 dias ou 10 dias, porque a pessoa que está a tratar do processo vai haver uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias. E é o tal problema, a falta de profissionalização num campeonato que já tem mais de profissional do que não amador. Na minha opinião, acho que o campeonato Sabe-Segue já tem mais de 50% de jogadores e treinadores que já vivem daquilo. Portanto, nós temos de perceber de que a culpa não é só da associação, a culpa também é dos clubes, e eu aqui dou o meu apoio ao Jorge, pelo facto de muitas coisas que saem nos regulamentos associativos passarem por falta de quórum, das pessoas não irem lá dizer: olha, não, nós votamos contra. Porque da mesma forma que quem, portanto, faz os regulamentos, teve o apoio de mais 2 ou 3 pessoas que estão aí, vão copiar de outras associações e copiar o melhor da Federação Portuguesa de Futebol e de outros campeonatos, aqui as associações também podem. Eu digo: Neto, vais votar a favor ou contra este caso aqui? Tu dizes: vou votar contra. Eu também vou. O Jorge também vai votar contra, e o Teixeira também vai. E o Filipe também vai. Já somos 5 contra. Ou a favor. Sagaz, deixa-me só dizer, eu estava aqui a ver, por curiosidade, e já agora dar uma nota. Eu estive a ver a convocatória, e por acaso esta convocatória ainda não é para discutir de alteração de regras e afins, é para discutir ainda o plano de orçamento. Mas, de qualquer das formas, para que as pessoas percebam o que é que se passa em termos do que é uma reunião de uma Assembleia Geral da Associação de Futebol de Aveiro, na ata número 84, que foi realizada a 30 de setembro de 2004, participaram 1,
2, 3, 4, 5, 6 clubes. 6 clubes em... De todos os da Associação Paulo de Aveiro. Pois, De todos os clubes da Associação de Aveiro vai estiveram 6 desde a clubes. SAPSEG até à segunda divisão. Tiveram 6 clubes. Posso dizer, esteve apenas e só um clube do Conselho de Santa Maria da Feira, estiveram 2 clubes do Conselho de Ovar, um do Conselho de Vagos, um do Conselho de Albergaria e um do Conselho de Aveiro. Já agora podes dizer os clubes? Posso? A Rifanense, Florgrade, Vaguense, Alba, Beira-Mar e Esboriz. Lá está a Florgrade. Não esteve mais ninguém. É verdade que nesta Assembleia, do que eu vi, foi votar relatório e contas e assuntos de interesse para a Associação. Mas Estes assuntos de interesse também englobados. mas são importantes. São importantes. E as contas da associação também não são importantes. Claro que são. E de que maneira? Mas isto é para que as pessoas percebam também que muitas das vezes os clubes depois não vêm bem criticar muito a Associação. E eu sou crítico da Associação porque eu não posso me representar lá. Eu não tenho como me representar lá. O Neto não tem como se representar lá. Nenhum dos aqui presentes tem como se representar na Assembleia Geral da Associação. Porque quem é convocado são os sócios. Os sócios são os clubes. E nós podemos, efetivamente, deixar aqui reparos, críticas, que achamos que fazem sentido em termos de discussão. Na minha opinião, os clubes, a partir do momento que demonstram a sua ausência nas diversas Assembleias Gerais da Associação de Futebol Aveiro, eu acho que perdem, pelo menos, legitimidade para algumas das críticas que produzem. Nomeadamente no que toca ao aspecto regulamentar. É verdade que nós sabemos que por vezes há questões regulamentares que não são ultrapassáveis. Seja o número de PCS, seja em termos de regras de arbitragem, enfim, nós sabemos. Uma das questões, Jorge, que se falou em tempos, e recordo da última campanha da Associação Paulo de Aveiro, havia aqui também um pedido de alguma descentralização das reuniões, porque há clubes que estão sempre mais próximos da sede e que terão outro tipo de facilidade de acesso à decisão ou de acesso à votação. Achas que poderia ser uma das estratégias, ou seja, andar com as assembleias... Mas repara, mas eu acabei de demonstrar, isto foi em Cacia. E as equipas do Norte? E equipas de Aveiro, só do Conselho de Aveiro, vê quantas é que não faltaram. De Ilhavo, quantas é que não faltaram? De Albergaria, quantas é que não faltaram? Estamos aqui a falar num raio de 15 km. Quantos clubes é que não faltaram? Longe que se forte, para isto é de Castelo de Paiva. Se o Pai vence a reclamar que efetivamente é longe, eu percebo, faz sentido. Equipas de Arouca. Eu percebo, faz sentido, ok. Mas o problema é que é assim, eu quando olho e digo, quer dizer, 50% dos clubes que lá estão tiveram que se deslocar 40 km, o problema se calhar não é tanto das deslocações, é as pessoas perceberem que há um sítio para se discutirem as coisas. Muitas das vezes se calhar dá mais jeito tentar ligar para alguém da direção, coisa do género, para ver se resolve. Só que ali é que é o espaço certo. E o que eu sinto é que muitas das vezes os clubes não percebem isso. É importante que os clubes façam remeter rapidamente esse tipo de indicações, nomeadamente em termos de comunicação escrita para a associação. Não tenho a mínima dúvida em dizer isto. Vamos imaginar, por exemplo, há um clube que acha que a regra dos 4 amarelos não faz sentido. Então, na minha opinião, o que deveria fazer, mais do que estar a ligar para A, B ou C, é ligar a mais 2 ou 3 clubes e dizer assim, olha, vamos mandar aqui um e-mail conjunto à associação a solicitar para revogar aqui esta regra. Isso é o que deve ser feito, para que, de certa forma, também obrigar a própria associação a repensar a sua regra. Porque se nós só falarmos depois da regra estar aprovada, eles andam à vontade. Está toda a gente de acordo. Deixa-me só acabar. É o seguinte, os clubes não percebem a importância destas coisas para o comportamento da própria equipa em si. Eu sou do tempo do falecido Sr. Moreira, que fazia parte da Associação de Futebol de Aveiro. O Sr. Moreira, eu tinha 18 anos, e ele trazia os casos mais importantes que tinham interesse para o jogador de futebol e para os diretores, ele trazia e colocava numa porta, lá nos balneários, uma coisa qualquer, tínhamos lá uma vitrine, e ele tinha lá, quem quisesse saber algumas das regras que tinham mais interesse para os jogadores e para a equipa, e eu ia lá ver isso aí. Quem são as pessoas que fazem isso hoje? Não querem saber de nada. Fala lá, Teixeira.
Não, era só... Antes de mais, obrigado, cara. Antes de mais, cumprimentar as pessoas que estão lá em casa. Eu se calhar eu vou embora e depois regresso entretanto. Deixa só a via aberta. Deixa as vias abertas até já. Estou a brincar, E cumprimentar as pessoas e pronto, os que cá estão já os cumprimentei há muito tempo. O que eu acho deste tipo de conversa, que é útil, como é evidente, o grande problema é a organização. A organização das próprias conversas, portanto, em relação à associação. Não me parece também que a associação tenha feito grande coisa para exatamente também dar a conhecer de que tem necessidade de ser ajudada nesse sentido. Quando os clubes são também, portanto, enfim, convocados para irem lá abaixo, normalmente, portanto, as pessoas não vão preparadas, os diretores não sabem de que é que vão falar, portanto, é complicado. Eu só queria trazer, muito rapidamente, para a discussão 3 assuntos de que eu acho de que são fundamentais para o desenvolvimento do jogo do futebol. Os dois são técnicos, um deles, portanto, já foi cá falado em relação aos guarda-redes, acho que é visível, é palpável, de que, de facto, se o guarda-redes for penalizado com um canto, eles deixam de fazer isso. Essa é a primeira coisa, o primeiro assunto. O segundo assunto é relacionado com o aumento das balizas. Eu já disse isto, portanto, há mais de um ano aqui na rádio e continuo a achar de que se o golo é o orgasmo do futebol e que o guarda-redes, que hoje mede 2 metros e que não precisa saltar para chegar à trave, no meu tempo e no tempo do Carlos Silva, eles mediam 1,70 m e eram grandes, eram altos, mas tinham que saltar para chegar à trave. A medida das balizas continua a ser a mesma. Portanto, eu acho de que valia a pena, porque aumentar, e os campos, o mais curioso, não é possível, portanto nós aumentamos os campos, porque hoje mecanicamente o jogador de futebol é mais rápido, corre com mais velocidade, ocupa melhor os espaços, mas não é possível aumentar de facto, portanto, o campo de jogo. Mas é possível, e de uma forma, portanto, sem grandes despesas, aumentar as medidas da baliza que trariam, na minha perspectiva, portanto, uma mudança. Eu gostava de ver. Gostava que alguém experimentasse. Estás aí a falar de aumentar as balizas e para onde é que ia jogar o Justo? O Justo deixou de jogar. É um problema de agora, e os guarda-redes pequenos, já estás a criar um problema aos guarda-redes pequenos. Não, mas eu gostava, porque eu acho de que estes dois são dois problemas técnicos. Um é do guarda-redes, da mesma forma, portanto, de que quando veio a inovação de que o guarda-redes não passe atrasado do jogador, que antigamente nós passávamos a bola com o pé e o guarda-redes podia agarrar a bola com a mão, ela foi uma regra de que, se vocês, portanto, repararem, alterou completamente a forma de jogar, portanto, dos guarda-redes. A partir daí, os guarda-redes precisaram de evoluir a nível técnico com os pés. Portanto, às vezes há pequenas diferenças, portanto, numa regra, de que altera completamente, portanto, o jogo. Eu percebo e para melhorar o jogo, eu acho de que era fundamental essas duas regras. E a terceira questão, e depois, a terceira que eu acho que era importante era dar uma chega, portanto, à Associação de Futebol de Aveiro, de que anda preocupada, sim, mas chega, enfim, no bom sentido, como é evidente. Eu sei de que ficas aflito logo, Carlos. Não, é quando eu falo da associação. Estás a falar a nível nacional, estás a virar para a Associação de Futebol de Aveiro. As balizas para ser grandes têm que ser no futebol todo, não é? Então temos que virar para o futebol. E a terceira grande questão é, de facto, a Associação de Futebol de Aveiro tem que reivindicar, e o mais rapidamente possível, de que subam 2 clubes, portanto, da sua associação. Mas deve ser uma reivindicação. Eu não estou a dizer que eles comandam, só estou a dizer de que eles deviam fazer pressão e de que maneira para que... E eles e as outras? Tem que ser as outras associações. Eu estou a falar sobre a Associação de Futebol de Aveiro e é sobre os clubes da Associação de se reivindicassem todas, quer dizer, tínhamos que arranjar campeonatos de Portugal, 10 séries ou 8 séries, Carlos. Se subirem 2 equipas em cada associação, tem que haver 10 séries de campeonato. Olha, o Lourozano foi campeão de futsal na divisão dele.
Está a jogar com os campeões para subir divisão. Subiu. Não está? E subiu, não subiu. Pronto, outros ficaram para trás. Mas se fizesses isso aí, já havia mais um incentivo para as equipas ficarem em segundos ou em terceiros, ou não sei o Não, Carlos, o que eu estou a dizer é que eu acho de que os campeões têm que disputar. Aveiro, da minha Mas há perspectiva, aqui em outra relação... questão que foi levantada, agora coloco em cima da mesa também um pormenor que o Tiago trouxe para cima da mesa, que era a redução do campeonato SAPSEG para 16 equipas, em vez de serem 18, que tiraria cerca de 4 semanas, um mês de competição de campeonato, que poderia ser substituído, por exemplo, por taça ou por outra ação. Concorda que deveriam subir mais equipas, mas ter menos equipas também no SAPSEG? Eu acho que havia de ir para 20. Ele diz 18, eu digo para 20. Está a ver? É a minha palavra Não, contrária. ele diz E ele 16. estiver aqui a discutir comigo essa opinião, eu dou-lhe razões para ser 20 clubes. Pronto. Porque antigamente eram 20 clubes e não havia taça. Está a ver? Agora o Mas problema com taça, a questão que ele colocou foi clara, é que com taça se faz sentido das 18 equipas. Pronto, 18 equipas. E ele acabou, não acabou. Ele vai ter 1 mês ou 2 meses de férias, não é mesmo? A Flagreira vai ter menos. E foi campeão. Já no dia 10 já tem que estar no ativo. E ele vai estar só em setembro, ou não sei o que, não sei quantos. Não, ele vai estar em agosto. Sim, lá para fim de agosto, ou o quê? Não, já se se começar a começa competição a cada 10 de setembro, eu não tenho a certeza, por acaso já vi o quadro de início das competições. o- Salvo erro é no início de setembro, A acho que não época estou enganado. começa para as equipas do Campeonato de Portugal a 10 de agosto. Sim, mas campeonato sabe é quase um mês de diferença. É quase um mês. Eu Pronto. penso que é 5 de setembro, salvo erro que eles É isso que eu começam. digo. quase um E o- mês, e isso o Tiago faz fala em diferença. 16. 16 porquê? Há mais qualidade. Mais qualidade no campeonato. E depois há portanto, o problema de com 16 equipas já não precisa contratar 28 jogadores. Se calhar menos 3 ou 4 já é... Sr. Carlos, se me permitir, primeiro ainda aquela regra que o Sr. Américo falava, eu devo dizer o seguinte: se há posição que foi afetada no futebol claramente pela alteração das regras ao longo dos anos, foi a de guarda-redes. Claramente. Eu acho que não temos a mínima dúvida sobre isso. Eu sou do tempo em que vi os guarda-redes só usar as mãos e pouco usavam os pés, a não ser que fosse para bater a bola longe, mais não usavam. E hoje em dia vejo os guarda-redes a usar muito mais os pés do que vejo usar as mãos. Mas tem uma participação tão importante no jogo que na maior parte das equipas, hoje, o guarda-redes é um dos seus principais passadores no jogo. Mesmo para bolas longas. Mesmo para bolas longas. E a passar com qualidade, e basta dar um exemplo, que é o nosso número 1 português, da atualidade, que é o Diogo Costa, que passa com uma qualidade fora de normal, a 50, 60, 70 metros, seja com o pé direito ou com o pé esquerdo, que ainda tem mais essa. Mas, eu devo dizer o seguinte, eu não me parece, muito honestamente, que o que pode contribuir para o aumento do número de golos seja aumentar as balizas. Porque nós então aí nós não vamos querer guarda-redes, nós vamos querer gigantones. E eu sou Jorge, espera aí, eu gostava que experimentassem, Sim, só sim, isso. mas o que eu digo é, se querem efetivamente aumentar o número de golos e aumentar o volume do espetáculo no jogo, há duas alterações que, a meu ver, são absolutamente essenciais para o futuro do futebol. Uma é a alteração rapidamente da lei de fora de jogo. Eu acho que a lei de fora de jogo tem que ser alterada. E tem que ter outra possibilidade. Porque o que está a passar neste momento, repare, a partir do momento que você coloca o fora de jogo só do meio campo para a frente, torna o jogo reduzido a 55 metros. Torna o jogo reduzido a 55 metros. E só quando entra no espaço do meio campo contrário é que passa a ter mais alguns metros ao seu dispor. Até lá não tem. Ou seja, o terreno torna-se consecutivamente curto. E o que nós temos, se reparar hoje, o que nós temos mais no jogo muitas das vezes é o jogo reduzido a uma faixa de 30 a 35 metros. Seja quando a equipa está a defender em bloco baixo, seja quando a equipa está a defender em bloco alto. Porque se defender em bloco alto, os blocos vão-se bater um contra o outro e vão estar a disputar um jogo de 30 metros. E a lei do fora de jogo, tal como está, na minha opinião, cria problemas enormes no que é a gestão do jogo. Não só em termos de arbitragem, e esse é um capítulo que me parece claro, porque o aumento da velocidade do jogo foi de tal ordem que hoje em dia já não é uma questão do árbitro estar bem colocado. É a questão dele ser quase
infalível. Tem que ser quase infalível para não falhar. Porque tem que calcular o momento do passe, tem que calcular o momento da desmarcação e ainda por cima tem que perceber se o jogador que está fora do jogo vai ter intervenção ou não na jogada. Portanto, por aí nós percebemos o que é a relevância da regra de fora de jogo no sistema atual. Mas eu acho que o jogo ia alterar completamente. Eu não digo que não, mas eu acho que não era deixar por esse de haver fora de jogo, na minha perspectiva. Não, mas não é tirar fora de jogo. Então, eu não acho que não é tirar então o que é que fazias? Só que eu prometi aos nossos ouvintes que ainda íamos falar da primeira e da segunda divisão hoje. Não, mas o que é que fazias? Onde é que punhas a linha eu vou-lhe dar um exemplo. Eu poderia colocar a linha de fora de jogo numa linha mais afastada em relação ao campo. Vou-lhe dar um exemplo, um mero exemplo. Por exemplo, uma linha que seria paralela à linha limite da meia-lua. Da grande área. Da meia-lua. Eu já digo da meia-lua. Pronto. Que já obrigaria a defender de outra forma e tornaria o campo muito mais passado. Alterava completamente o jogo. Pronto. Não tenho dúvida. E há uma outra... Se era para melhor... Sim, isso é óbvio. Isso também... A regra mudou porque antigamente, em caso de dúvida, beneficiavas o ataque. Aí já beneficiavas mais golos. Agora o dedo está fora do jogo. Já é mesmo. Se calhar, Jorge, aliás, a intenção foi exatamente numa época, em todos os campeonatos, vê os golos foram que há havido ao ar anulados porque antigamente passava. Claro, não estou a minha é isso. É verdade. Jorge. Porque havia a regra do benefício de quem acabava. Há uma segunda regra que exatamente para mim é essencial. Por causa do golo. Não é nada. Há uma segunda regra que, em termos de alteração, para mim é absolutamente essencial para o aumento do espetáculo do jogo. Seja aumento do número de golos, que eu acredito que pode haver aumento do número de golos por essa via, seja em reduzir de uma forma drástica o que é a questão da falta de fair play desportivo, que é a questão da temporização do jogo. Nós entramos num cenário em que eu não me lembro de nenhum desporto no futebol mundial atualmente que não seja cronometrado à exceção do futebol. Ou que não tenha uma baliza temporária em termos de pontuação. Por exemplo, o ténis. O ténis tem a baliza temporária em termos de pontuação. Todos os outros desportos, o voleibol também funciona dessa forma, por exemplo, o basquetebol funciona com um cronómetro, o hóquei patins com cronómetro funciona, o handball mudou, até o hóquei patins mudou. Sim, mudou e de forma clara, e beneficiou e de maneira, e beneficiou e de forma. O hóquei patins mudou, é cronometrado e tem essa situação com o basquetebol que tem tempo de ataque. Exatamente. Exatamente. E tempo de saída de meio campo contrário. Mas já se pode dar a bola para trás, coisa que não se podia no hóquei patins antigamente. Aliás, eu concordo em pleno com esta discussão. Acho que logo que ela seja. Agora, o grande problema, portanto, é no futebol existe uma coisa chamada prática de que se sobrepõe à teoria. E a prática é experimentar. E eu concordo perfeitamente com isso. E deixamos a esquecer que hoje, se calhar, temos outros avançados. Antigamente, se calhar, tínhamos avançados mais mortíferos. Tínhamos gente que cruzava a bola, hoje eles despejam a bola. Portanto, nós hoje temos um futebol que corre muito, mas a nível daquilo que é os argumentos dentro da área, estão aquém daquilo que eram os atletas. Com todo o respeito, temos os atletas agora. Eu acho que perdemos muito isso. É que hoje precisamos de rematar 3 ou 4 vezes para fazer um golo. Antigamente fazia-se meio remate e era um golo. Os intervenientes também mudaram. Eu tenho indivíduos... Por força das circunstâncias. Também. O velho, não sei quantos, e eu vou dar uma resposta a esta gente aqui, que é o seguinte: o Teixeira ainda é jogador do tempo das balizas retangulares, e balizas não eram redondas, não era de ferro, retangulares. E quando eu comecei a jogar, havia 8-0, 7-0, 6-0, 5-0. Porquê? Jogavam as equipas com 3 defesas e 5 avançados contra eles. Ora, nós tínhamos superioridade numérica e quem tivesse uma equipa boa tecnicamente malhava ali forte e feio nos gajos, dava goleadas. Depois aparece o Zé Maria ali do Porto, começou a pôr não sei de onde é. 4 indivíduos cá atrás, mudou para 4, veio o Vicente Consolator de Espanha para o Lamas, 4 defesas, aquilo, 4 defesas, está muito bem, não sei o quê. E começou a equilibrar os jogos. E depois foi-se por aí fora. E as balizas eram do mesmo tamanho desde agora. E marcava-se golos porque havia mais facilidade. E agora tu repara, o que é que tu treinavas antigamente para não sofrer golos? 0.
É verdade. Hoje treinas E ainda sou desse tempo, e uma sou muito mais hora, novo que vocês. uma ó Carlos. hora, à sexta-feira, estás uma hora com a tua equipa a treinar pormenores da outra equipa para ir Bolas anular. paradas e tudo. Pronto, Treina-se tudo muito isso mais aí, hoje. Treina-se muito mais e Isso por também isso é um que fator, nós é um temos de fator. perceber que o futebol está muito evoluído. Ainda ontem vi a Itália com a França em sub-21. A Itália, durante uma hora, com menos 2 homens, aguentou-se forte e feio, empatou 2-2. Numa equipa qualquer aqui da Estrela, já com 9, leva 6 ou 7. Não foi com a França, foi com a Alemanha. Sim, com a Alemanha. Eu estive a ver o jogo, pá, e os gajos deram marcar um grande golo. No último minuto, o livre. Ambrosini Um do livro. grande golo, e depois acabou por perder na segunda parte do prolongamento. E é o que eu digo, a organização é que traz a falta de golo. É certo que nós queremos ver golos. Vimos embora, agora a nossa equipa ganha 3-0 ou 4-0, pá, somos uma máquina. Carlos, permite-me só fazer-te uma pergunta. Se alargássemos as balizas, havia mais golos, mesmo jogando deste tipo de futebol, ou não? E os guardas metiam golos da própria baliza. Não, mas o que me parece. Não sei, Não, é uma quando eu falo pergunta simples. da barreira Olha, temporal. essas balizas são maiores, têm que entrar mais golos. Então, Quando eu falo da barreira estou a falar temporal. Ele alguma anda coisa do a outro discutir mundo. isto aqui, ele anda a discutir isto há 10 anos. Pois, mas o mais curioso é que eu costumo ter razão passado de 15. Eu quando falava da barreira temporal do Vai ser jogo. 2030. Quando falava da barreira temporal do jogo, ser eu falo por duas vertentes. Para acabar com a brincadeira do guarda-redes estar não sei quanto tempo, do lateral pegar um tanto quantas vezes quando é que vai fazer o lançamento, e essas brincadeiras todas, que parecendo que não, e podem dizer, mas um jogo de 30 mais 30, vamos imaginar que fosse cronometrado, lançaria o jogo para um tempo infinito. Eu não acho, honestamente não acho, porque não vai haver interesse de ninguém parar o jogo. Exato. Não vai haver interesse, eu não vou ganhar nada. E eu estar a perguntar ao Arte, Sérgio, tem aqui o livre, não é aqui, deixa de ser. Ele continua a contar e o Arte só conta. Reparem numa coisa, estas regras, todas elas, já existem nas outras modalidades. Não estamos a falar aqui de regras novas. Olha, eventualmente uma regra que poderia ser alterada, na minha opinião, seria do próprio lançamento lateral. Até que ponto é que não poderíamos passar a fazer, em vez de ser lançamento lateral, ser reposição lateral, ou seja, com o pé. Reparem, no futsal, a reposição lateral, no que toca aos lançamentos, no que toca às reposições laterais, nós temos uma equipa em Portugal que durante muitos anos foi absolutamente mestre nesse aspecto, que foi a equipa do Sporting Clube de Portugal. Marcava inúmeros golos. Este ano mais difícil um pouco, porque como é óbvio, os adversários, a equipa técnica continua a ser a mesma, vão havendo alterações em termos do que é proposto aos jogadores e tudo o resto, mas como é óbvio, também o conhecimento é de tal forma acumulado que torna mais difícil o aparecimento do golo. Mas nós vemos que esse é um momento absolutamente chave, por exemplo, no que toca ao futsal. E nós vemos muitas dificuldades. Nós vemos, olha, o lançamento longo é um fator muito importante no jogo. Eu pergunto assim, quantos golos é que marcou? Por exemplo, o Porto, quando tinha o Maxi Pereira, lançava a bola lá no meio da área. Quantos golos é que o Porto marcou fruto do lançamento lateral de Maxi Pereira? Eu vou... Outro exemplo, o Futchila, vocês lembram-se do lateral do Porto, também lançava muito forte. Sabem quantos golos é que o Porto beneficiou por causa dos lançamentos fortes do Futchila? Eu lembro-me desse golo, foi do Bruno Moraes contra o Benfica, estava 2-2 e o Porto ganhou 3-2. É que ele lança bem, e qual é que é a consequência? Ele vai andar lá atolada com os outros, não vai ter grande vantagem. Enquanto que na questão da reposição lateral, pode aí trazer vantagens ou não. Agora, o que me parece essencial, e eu acho que rapidamente vamos ter que caminhar para isso, é para a cronometrização do jogo. Cronometrização do jogo. Para quê? Para resolver rapidamente a questão de perdas de tempo e para obrigar o jogo a jogar-se ele próprio. E também não tenho a mínima dúvida disto. É que jogar-se 30 minutos contados vai trazer um desporto, em termos de desgaste físico aos atletas, completamente diferente do que nós temos hoje. Não tenho a mínima dúvida disso. Jorge, eu só estou a fazer aqui uma observação. Força. É o seguinte, nos lançamentos da linha lateral, e eu estou de acordo contigo para passar para o pé, porque a maior parte dos jogadores destes campeonatos inferiores nem com a mão conseguem passar a bola a um colega. Vamos Deixe-nos acabar aqui. fechar.
Depois é o seguinte, eu andei no futebol muitos anos e houve um treinador que me disse assim a mim: o jogo é para jogar com os pés. E geralmente os gajos a fazer lançamento da mão nos a bola para o peito. E geralmente tu foste treinador e dizes, pá, joga no pé que o gajo joga logo, encosta logo em ti. Verdade ou mentira? Portanto, isso tinha benefícios, porque ia tirar, por exemplo, nas estatísticas de jogo, havia jogadores que passavam mais vezes mal a bola com a mão do que o pé. Na primeira divisão distrital tivemos então, temos que acelerar agora um pouco, Cesarense e São Roque sobem aos campeonatos de elite da próxima época, descem Mansores e Rui de Loures também, portanto à segunda divisão distrital. Depois ficaram São Vicente Pereira, Aragoncilha, Rifanenses, Carrozense, Ronda, Real, Nogueirense, Paivense, Mosteiro da Arouca, Romariz e Nogueira Regedora, Associação Escolhida Nogueira Regedora, por esta ordem, no meio da tabela classificativa. Vou começar agora por ti, Jorge, uma palavra então para esta primeira zona de distrital. Cesarense foi líder, depois acaba por não vencer a finalíssima frente ao Estarreja, mas sobre essa final já falamos. Como é que viste estas equipas que sobem, duas equipas de Oliveira das Mães? Curiosamente não vamos ter São Roque e Bostelo mais na elite, Bostelo acaba por descer, uma vez que são duas equipas da mesma freguesia, e temos a descida de uma equipa do Conselho da Feira, da Geração Rui de Loures, da Associação Esportiva Geração Rui de Loures, e também de uma equipa da Arouca como o Mansores, que ainda há bem pouco tempo atrás militava nos campeonatos de elite. Foram duas seguidas para a equipa do Mansores, não conseguiu adequar-se à competição que lhe era proposta para esta época e acabou por descer a divisão. Bem, no que toca às subidas, eu parece-me que a subida do Cesarense era uma subida mais ou menos anunciada face ao que era a fortíssima equipa que o Cesarense construiu para a realidade da primeira divisão distrital. O segundo lugar foi conquistado com muita tenacidade por parte da equipa de São Roque, mas fazia-te um desafio. Penso que tens aí a classificação à tua frente. Sim. Eu acho que não estou enganado, salvo erro, o São Roque sobe com 14 vitórias. Sim. E quantas é que são as não vitórias no campeonato? São 12. 12. Portanto, em condições normais... Agora o São Vicente Pereira também teve 14 vitórias e o Aragoncilho também teve 14 vitórias. Sim, salvo erro, teve 8 derrotas o São Roque e 4 empates. Ao contrário, o São Roque teve 8 empates e 4 derrotas. Exatamente. O São Vicente Pereira teve 7 empates e 5 derrotas e o Aragoncilho teve Mas 3 seria, empates e 9 derrotas. Seria, em condições normais, esta pontuação para um campeonato de 26, esta jornadas. pontuação de 50... eu tenho muitas dúvidas que desse para o terceiro lugar. Essa é que é a questão. Ou seja, foi um campeonato muito competitivo, com muita gente a perder muitos pontos, mesmo o próprio Cesarense perde muitos pontos neste campeonato, atenção. Tem aqui 8 jogos em que não vence, mas, tendo em conta o que era a fortaleza da sua equipa, eu acho que perdeu mais pontos com o que era a minha expectativa. O São Roque acaba por conquistar a subida, a meu ver, porque conseguiu construir uma verdadeira equipa. E esse eu acho que foi a verdadeira nota dissonante em relação às demais equipas. É óbvio que tinha alicerçado tudo isto numa questão que me parece muito, muito relevante, que era a questão defensiva, onde estavam 2 jogadores com uma enorme experiência. Neste caso, o Central Rosas e o Vítor Hugo, que nós conhecemos como lateral há muitos anos, mas que fechava como terceiro homem pela esquerda. Estes 2 homens davam efetivamente um toque de algum veteranismo, de alguma veterania à equipa, mas que lhe permitia, de certa forma, encarar o jogo de uma forma muito mais serena, mesmo nos momentos mais complicados. Depois tinha um belíssimo guarda-redes, o João Reis, fez um belíssimo campeonato. Os dois laterais muito interessantes, quer o Fábio Rosas, quer eu acho que não vou dizer mal o nome, o Tiago do lado esquerdo, fizeram um campeonato muito, muito interessante. E depois tinham ali uma mescla de alguma juventude e homens com um bocadinho mais de experiência no meio, a servir 2 homens na frente. Normalmente eram o Crouch e o Fami, ou o Fami e o Oscar. O Oscar, que é um avançado que nós reconhecemos já de outros campeonatos, está pesado, é verdade, está pesado. Mas é matador. Mas não tenho a mínima dúvida, ele joga e faz jogar. Aquele de costas para a baliza, quem é que lhe roubou uma bola?
Bata contra conhecer a ele. história dele, tem que perceber que ele foi grande jogador. Claro. Sim. O Oscar é um senhor. E depois qual é que é a vantagem? Não é esquerdino, não. Qual é que é a Para a Sport. Eu gostei do São Vicente. São Vicente Qual é que é a Pereira, vantagem do Oscar e do Fami, complementarmente? Ou seja, lá fora, no- encostas no Oscar e o Oscar só espera que o Fami passe nas costas. Porque ele mete-lhe a bola onde ele quer. E o Fami, com a velocidade que tem, efetivamente foi uma nota, foi um jogador absolutamente essencial para a equipa do São Roque. Quer-me parecer, o São Vicente Pereira fez o campeonato de trás para a frente, com a troca de técnica a meio da época. Pareceu-me que o São Vicente Pereira veio de menos para mais, claramente. Termina em bom estilo, mas a primeira volta claramente penalizou e muito a equipa do São Vicente Pereira. A equipa do Argoncilho, honestamente, esperava mais. Quando logo na primeira jornada foi vencer a Cesar, eu disse, vai estar aqui a segunda equipa para subir divisão. E durante muito tempo andou na luta diretamente com o Cesarense e com o São Roque para a subida de divisão. O que é certo é que acabou por perder o campeonato precisamente naquele início de segunda volta, onde abre logo a perder com o Cesarense e depois tem ali uma série de resultados que não lhe permite nem recuperar nem descolar dos demais, e depois na fase final da época tem ali 2-3 desaires que claramente estraga o resto da época. No que toca às restantes equipas, uma nota que me parece mais do que evidente, que é para o excepcional campeonato feito pelo Real Nogueirense. O Sal fez um enormíssimo trabalho. Talvez por isso é que assume este ano a equipa de Cocujens, e posso dizer já que está a fazer uma grandíssima equipa no Cocujens, não tenho a mínima dúvida. Mas é uma equipa do Real Nogueirense que, se vocês forem ver nome por nome, eu diria que 90% das pessoas diriam assim, isto é a equipa para andar lá em baixo. E o que é certo é que fez a vida negra a toda a gente. Fez a vida negra a toda a gente. Miúdos muito jovens, miúdos com muita qualidade, que o Sol conhece, quer enquanto foi treinador da formação, mas também enquanto foi coordenador em termos de formação de diversos clubes. E construiu uma equipa muito ao seu jeito, uma equipa que foi muito dura de roer, esta equipa do Real Nogueirense. No que toca às outras equipas, nomeadamente do Conselho, o Arrifanense com o Candeias fez um campeonato tranquilo, sem grandes ondas, sem passar por grandes sobressaltos. E eu considero que o Arrifanense poderia ter feito mais pontos, honestamente. Acho que no meio do que foi este campeonato, eu acho que o Arrifanense poderia ter perfeitamente ocupado um lugar na luta pelos 4 primeiros, honestamente. Acho que tinha condições para isso. Houve ali uma série de circunstâncias que impediram isso. O facto de jogar em relevado natural, e muitas das vezes o relevado natural não dá sequer para treinar, quanto mais para jogar, nós sabemos disso, pronto. Porque em Arrifana havia, o ano passado, ainda houve a situação, não sei como é que será este ano, mas havia a situação dos júniores também treinarem e jogarem no relevado natural, o que é óbvio, num inverno pesado como foi o último ano, desgastou de forma muito clara o relevado E criava dificuldades. Fosse em termos de jogo, fosse até em termos de treino, porque se não ocupas o espaço lá em cima, vais ter que vir ocupar o espaço cá em baixo. Por muito que dê um jeito, e na minha opinião e bem, o Arrifanense não podia, bem, os séniores agora já não há formação de ninguém para treinar. Tem que se ajeitar para toda a gente tem que ser um bocadinho prejudicada. É óbvio que os séniores sentem isso de uma forma mais clara quando passas nem que fosse do meio campo de futebol do 11 para um quarto de campo num futebol cá em baixo, é completamente diferente, como é óbvio. Mas globalmente eu penso que foi um campeonato interessante. Há uma outra equipa que me surpreendeu um bocadinho pela negativa em termos de percurso, que foi a equipa do Paivense. Acreditava que poderia ter feito melhor campeonato, nomeadamente com o António Correia, que é um excelente treinador. Nota ainda para as outras duas equipas de Conselho, Romariz e o Rui de Loures. Romariz lutou muito e conseguiu a manutenção no campeonato, e o Rui de Loures, peço desculpa, o Rui de Loures teve claramente muitas dificuldades ao longo do campeonato. Foi uma equipa que começou tarde, teve algumas dificuldades na sua formação e pagou de forma indelével por isso mesmo, e acabou por descer a divisão sem apelo nem agravo. Deixa-me já agora dizer, em relação à próxima época, há já aqui 2 contendores fortíssimos, não tenho a mínima dúvida, tendo em conta o que tem sido a política de aquisições, quer de uma equipa, quer da outra. O Cocujens está-se a reforçar muitíssimo bem, já vimos uma série de contratações muito interessantes. E a equipa do Carrozense, para onde vai o Joca, que era o treinador da equipa do São Roque,
e que vai levar consigo uma outra peça essencial. A indicação que eu tenho neste momento, não sei se já está confirmado ou não, mas foi a indicação que me foi dada, foi que o próprio Fami, que era um homem absolutamente essencial à estrutura do São Roque, iria arrumar a Carregosa juntamente com o jogo. Carlos Silva? Eu vi este ano meia dúzia de jogos no ADN, da primeira divisão, e vi a final entre o Estarreja e o Cesarense, todos os jogos que eu vi. E uma das coisas que me impressiona é a quantidade de bons jogadores que deixaram de jogar no Sabseg e foram jogar para a primeira divisão distrital. Isso é prova evidente que os clubes estão a investir mais na qualidade dos seus plantéis e começa a haver, da parte também de algumas equipas, mais ambição. Há equipas que me desiludiram, por exemplo, eu não me admira nada que o Açores tivesse descido de divisão. Ele estava decidido que o Açores ia descer, porque eles não são parvos, sabem muito bem o problema que têm para resolver. E estar a gastar dinheiro para subir divisão e depois descer 2 divisões é um problema. É um assunto que eu estou aqui a falar, que não tem grande importância para o campeonato de Aveiro, mas muita gente se esquece. Eu não mandei nada de Açores ter descido divisão. Não haver exigência, não haver outras coisas mais. Porque eles sabem que o destino deles está marcado, é ficar naquela divisão, mais dia menos dia. Agora, contra os outros, acho que gostei da reação do ADN na parte final do campeonato, que fez 2 ou 3 vitórias seguidas e se fosse descer a divisão. Pela negativa, o Arguncil pela irregularidade, não por falta de qualidade. Já agora deixa-me só dizer, eu esqueci-me do percurso do ADN, um percurso que foi até um bocadinho complicado, tendo em conta as constantes mudanças de treinador, mas sim, que conseguiu consolidar o projeto. Pronto, a partir do momento que meteram um homem da casa, um homem que conhecia os jogadores que andavam por ali, e ele pôs-los a jogar e eles foram para ali acima e safaram-se de sua divisão. Agora, o Cesarense, desde a primeira hora apostou para subir divisão. Eu meti ali o Arguncilho no segundo, mais o São Vicente Pereira e o São Roque, mas acho que o São Roque, na minha opinião, é que deu uma resposta positiva. No início do campeonato andou ali nos 4, 5 primeiros e depois aos poucos foi por ali acima, paulatinamente, apanhou o segundo lugar e depois foi jogar a Cesar, num jogo decisivo, talvez para o título e para o segundo lugar, e parece que empatou. Empatou 2-2. Portanto, isso define a qualidade dessa equipa, porque o Cesarense tinha jogadores, eu vi agora na final da taça. Ainda se reforçou? Tinha belíssimos jogadores. Portanto, não me surpreende nada pela organização, por aquilo que eles são conhecedores no Cesarense, de outros campeonatos, já andaram nos nacionais e tudo isso aí, parecendo que não, é sempre influente no comportamento das equipas para jogar lá para cima. É um campeonato que tem algum acompanhamento, um bocadinho menos este ano de nossa parte, mas que fomos sempre tendo aqui e acolá uma visão atenta, Hélder, e que tem aqui 2 equipas, e recordamos que pelo menos o Cesarense era uma das equipas que desde o início, os nossos craques, inclusive, colocavam como um dos principais candidatos. O São Roque surge como uma surpresa ou uma confirmação, na tua opinião? Foi, olhando ao início da época, era uma surpresa, sem dúvida nenhuma, mas depois aquilo que foi fazendo durante a época e pelos os seus intervenientes, acho que é com todo o mérito que chega. E o Carlos referiu uma coisa boa, que eles tiveram jogos decisivos na parte final e não vacilaram. Portanto, acho que mostraram que também queriam algo e empatar em Cesar, e o Cesar era claramente uma equipa experiente e inclusive teve um reforço a meio, que foi o Ruben Martins, que foi de Carregosa. Aliás, sai dos Mouris do Sabseg, dos melhores marcadores do Sabseg, que vai para o Carregosa e depois vai do Carregosa para o Cesarense. Portanto, acho que foi uma aquisição, foi a seja no topo do bolo, que acho que os permitiram foram um melhor ataque, sem dúvida nenhuma, com um golo de diferença com o São Vicente Pereira. Aliás, São Vicente Pereira é das melhores ataques e não conseguiu subir. Portanto, e é aquilo que eu digo, o Arrifanense e o Paivense foram das melhores defesas
e ficaram, pronto, o Rifana fica em sexto e o Paivense fica em nono. Só que não fazem golos, é aquilo que agora falámos, não conseguem algo mais. O Paivense passou por muitas dificuldades. Sim, mas agora a questão do Argoncilho, acho que o Argoncilho peca daquilo que foi os seus jogos em casa. Eu acho que os jogos em casa dos pontos perdidos, acho que subia claramente com o Cesário. Mas lá está, o São Roque nunca deu por vencido e acho que é com todo o mérito. Mas foi um campeonato aqui entre os 5 primeiros classificados, foi um campeonato muito, muito competitivo, sem dúvida nenhuma. Aliás, o São Roque fez uma série de E dar os parabéns ao Cesarense e ao São Roque e também dar os parabéns ao Estarreja e ao Formantelos, com o senhor Mr. Fernando Pereira também conseguiu novamente uma subida. E, claramente já não vai lá ficar, que é o Hugo Oliveira, que vai assumir os destinos do Formantelos. Mas acho que foram, pronto, sai do Lamas com título e agora sai do Formantelos com título. Para o Varense, mas o Varense parece que fica... Pronto, mas Filipe, cada vez mais as equipas, aquilo que o Carlos disse muito bem, há jogadores a sair do Sabe-Segue, porque às vezes, porquê é que saem? Porque o Sabe-Segue já é mais exigente a nível de treino, eu não tenho dúvidas que o Sabe-Segue treinam 4 vezes, média, e se calhar numa primeira distrital treinam 3, esse treino... equipas não Sabe-Segue a treinar 5 vezes. Sim, mas pronto, a média se calhar são 4 vezes, mas numa primeira distrital onde a exigência é muita, mas na parte do treino se calhar não há tanto treino e o atleta, aqueles que também já estão no final de carreira, preferem abdicar de menos um treino e andar num bom campeonato, porque a primeira distrital já é um bom campeonato e acho que parte um bocadinho por aí. Mérito Teixeira, falta só aqui também a sua opinião, daquilo que foi acompanhando, se calhar um bocadinho minha menos, opinião porque é o Lourosa ia jogar longe sempre. Ele é de outros campeonatos. Não, a minha opinião é rápida, não tenho conhecimento de que os meus colegas têm, só queria fazer uma referência, portanto, porque também é um clube que me diz alguma coisa. Eu estranho que o Arrifanense ande por onde anda. Tenho muito apreço por aquela equipa e acho de que a Vila de Rifana merecia, pelo seu histórico, enfim, estar numa posição diferente. Do Cesarense, acho estranho que não se mantenha exatamente no Sabe-Segue, porque também é uma terra com história no futebol, ainda bem que subiu. E de certeza absoluta que para o ano vai dar trabalho às melhores equipas do Sabe-Segue. É só o que eu tenho para dizer. Muito rapidamente, também a Sul tivemos o Estarreja e o Formentelos a subirem, descem Pinheirense e Calvão, e temos também aqui a informação agora que ficam então na segunda, depois temos que ver aqui o arranjo, como é que vão ficar as equipas a Norte e a Sul, mas isso a ser veremos. Portanto, Mourisquense, Valonguense na dia B, antes Lac, Bustos, Beira-Mar B, Mielhada, Valcambrense, Vila Nova, Monsarres são então as equipas que ficam na Zona Sul, portanto, por esta ordem. Rapidamente, Carlos Silva também, o que é que tem a dizer relativamente à Zona Sul? Acho que houve muita regularidade da parte do Estarreja, que andou em primeiro quase desde a primeira jornada até acabar. Acho que houve uma subida forte do Formentelos, que começou mal o campeonato, andou ali uma série de tempo a terceiro, quarto lugar e depois, paulatinamente, também foi jogando com mais regularidade e o Fernando Pereira conseguiu, com muito mérito, portanto, a subida de divisão. E reparem, na última jornada, o Estarreja esteve a perder em casa, parece 2-0 com o Valonguense e ganhou 3-2. E não subia a divisão. E o Formentelos também tinha um jogo em casa ou fora, que tinha de ganhar para subir a divisão. Foi a Pinheirense. No Pinheirense, portanto. Foi um campeonato muito equilibrado, com o Valonguense também ali, e o Anadia B. O Anadia B também ali a morder os calcanhares a essas equipas. Contra os outros, a gente, quando eles não andam lá em cima a lutar para os primeiros lugares, damos menos importância e por isso estar a falar deles é estar a mentir e a inventar. Helder? Já, como eu disse, o Estarreja, pronto, era parte para este campeonato, tinha descido do Sabe-Segue, e depois temos aqui o Formentelos, o Mourisquense e o Valonguense, que nos habituou aqui há uns anos, que eram equipas que lutavam pelas pools. Antigamente que havia 2 séries, a Zona Norte e a Zona Sul, e era sempre, praticamente na Zona Sul, era o Formentelos, o Mourisco e o Valonguense, portanto andávamos sempre, e o Pessegueirense na altura, que ainda sou desse tempo. E claramente foi um campeonato também muito, muito equilibrado, até ao 5º lugar. Nota que eu acho deste campeonato que fica um bocadinho aquém daquilo que eu acho que eram os objetivos foi o Valcambrense.
até porque entrou o treinador Miguel Oliveira numa parte mais avançada, não digo a meio, mas numa parte avançada. Não sei se é projeto futuro, eu sinceramente não sei se o Miguel continua lá, isso também ainda é O Andy desconhecido. Valcambrense? Sim, Sim, continua. portanto, penso eu, quando a entrada dele, eu penso eu que foi já para um projeto futuro, e acho que esse projeto vai ser claramente tentar subir divisão na próxima época. Porque a entrada dele, pronto, trouxe alguma situação, mas o Valcambrense, acho que neste campeonato, acho que ficou um bocadinho aquém, foi a desilusão, acho que foi a desilusão. Todo o resto, é lógico, o Estarreja, o Fermentelos partia também pelo seu treinador, pelo historial do seu treinador. Portanto, quando se contrata o Fernando Pereira, é claramente uma aposta, podia não ser, mas é claramente uma aposta para subir divisão. E conseguiu, e dá os parabéns a ele e à equipa dele, porque acho que faz 2 anos fantásticos. Alberto Teixeira? Eu também não tenho muito mais a acrescentar, é só mesmo pelo nome das equipas de que o Hélder e bem, portanto, elencou o Estarreja e é sempre um histórico, seja em que campeonato for, portanto, o Estarreja é sempre o Estarreja, o Valcambrense é sempre o Valcambrense, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas de qualquer das maneiras, portanto, enfim, as equipas sozinhas, ou melhor, elas nem falam, nem dizem nada. O Valcambrense não come, não bebe. O Valcambrense é as pessoas. Claro. O Estarreja são as pessoas. Portanto, e os clubes são aquilo que os diretores forem, a ambição, portanto, das pessoas que estão à frente dos clubes, e eu espero bem de que o Arrifanense na primeira fase que eu falei, o Valcambrense, portanto, também, o Estarreja subiu, as equipas que têm algum histórico, enfim, consigam de facto subirem e voltarem a ser aquilo que sempre foram. Até porque, Filipe, deixa-me só, até porque temos neste campeonato, e nós às vezes estamos um bocadinho distraídos, que é o próprio Mialhada. Portanto, o Mialhada já está nos nacionais, na segunda divisão. É verdade. O Mialhada anda aqui um bocadinho esquecido, portanto, fazia bons campeonatos. Portanto, também pronto, lá está. São mudanças. São mudanças radicais mesmo dos clubes e dos seus dirigentes. Não tem só a ver com isso, na minha opinião, é muitas das vezes. Podes ficar com a palavra, Jorge, já agora também. Do que são as políticas de investimento. Nós sabemos que, por exemplo, o Fermentelos é um clube que tem sempre fortes investimentos. Mas para essa lógica de ideias temos o LAC que nos últimos anos teve sempre alguns agora não. Sim, mas nos últimos anos teve alguns investimentos fortes para voltar ao Sabsegue. Mas não conseguiu. O próprio Valonguense, o próprio Morisquense, nós sabemos que são equipas que normalmente recorrem a capacidades de investimento fortes. É óbvio, eu sou do tempo em que de ver o Valcambrense, por exemplo, na terceira divisão nacional e apreciar a qualidade. E noutros tempos, nos nacionais, no tempo em que quer o São Carlos, quer o Ser Américo jogavam a bola, certeza absoluta que se lembram deles nos nacionais. O Valcambrense tinha equipas fantásticas. O Carlos Silva já foi treinador do Valcambrense. Já subiu o Valcambrense. Eu também sou treinador do Valcambrense 2 anos. Pronto, eu agora também posso dizer que também sou treinador do Valcambrense. Eu não. Mas de qualquer das formas dizer o seguinte, eu confesso que no feriado fui almoçar a Valcâmara. Boa. Portanto, comer um arrozinho de miúdos. Arrozinho de miúdos. Tropical. Ou foi ao Tropical. Isso agora não posso dizer, isso não posso dizer agora. Ou foi ao Dega Soares. A ver se ele nos convidou. A ver se ele nos convidou. Por isso não nos convida. Estávamos a falar do campeonato. É óbvio que no que são os ciclos de investimento das equipas, nós sabemos que meia volta e meia há algumas que enfrentam situações diferentes. Por exemplo, no caso do Valcambrense, nos últimos anos, do que nos temos apercebido, tem sido uma equipa que tem apostado fortemente na questão das camadas jovens e na valorização da sua equipa sénior por via da incorporação dos jogadores vindo das camadas jovens. Querem que eu vos diga, isso não dá subidas imediatas, mas dá sustentabilidade ao clube. Essa é a minha opinião. Porque não faz sentido, na minha opinião, gastar 70, 80, ou 90 ou 100 mil euros para subir de divisão e depois chega ao final da época e pegas nos jogadores que vieram dos Júniors, tiveste uma equipa de sub-19 que até fez um campeonato engraçado e não sei quantos, e dizes assim, olha, são quantos sobem sénior? 10. Bem um fazer a pré-época. Ou nem bem nenhum. Ou bem fazer a pré-época, mas bem só 15 dias, porque ao fim de 15 dias o treinador quer trabalhar com aqueles. Convençamos-nos do seguinte, nós estamos a falar do Distrital. Se no Distrital
seja no SAPSEG, seja na primeira divisão, na primeira divisão distrital, nós não conseguimos tirar jogadores da nossa formação para incorporar nas nossas equipas séniores, então tem que se repensar completamente o que é que aquele clube está a fazer na formação. Ou então só tem a formação para duas coisas, é para ter a cota do atleta da formação e é para ter a certificação. E isso para mim é que não faz sentido absolutamente nenhum. Já agora, permite-me, Filipe, falávamos há pouco daqui de uma questão da certificação. E deixo este dado à colação. Há dias, numa final de uma competição da Taça de Aveiro, enfrentando duas equipas de Aveiro, como é óbvio, de uma Taça da formação, realizada num sítio que tem... num clube que tem certificação feita, portanto tem aquele célebre dispositivo por causa das paragens cardiorrespiratórias. Relembro-me o nome, Neto, como é que se chama aquilo? É o DAE. O DAE, exatamente. Houve um triste infortúnio. Desfibrilador automático externo. Pronto. Houve um triste infortúnio que envolveu uma pessoa de um dos clubes, um adepto de um dos clubes, que acabou por ser acometido de uma crise cardíaca e que acabou por falecer. Ora, eu estou à vontade porque na altura comuniquei até devidamente o que se passou à Associação de Futebol de Aveiro e como ainda não ouvi nada, eu gostava de perceber o seguinte: como é que é possível que em 2025 a Associação de Futebol de Aveiro organiza a final de uma competição sem que requeira, por exemplo, a presença de uma ambulância? Eu não vejo nenhuma corporação de bombeiros do distrito a recusar estar presente, a perder 2 horas dois ou três bombeiros com uma ambulância na final de uma competição. Estamos em 2025. Friso. Para além disso, o e-mail que foi enviado aos clubes por parte da Associação de Futebol de Aveiro foi no sentido de que haveria disponível no espaço pessoal médico disponível para ajudar para situações de maior lesão. Ou seja, que se não fosse uma mera lesão muscular, uma entorse ou coisa do género, haveria pessoal disponível. A minha pergunta é, onde é que essas pessoas estavam? Terceira questão. Estando o clube certificado com a utilização do DAI, como é que foi possível que ninguém tivesse conseguido socorrer a pessoa com o referido desfibrilador automático externo? Pior, um dos clubes tinha inscrito na ficha de jogo, e já confirmei na ficha de jogo, um técnico de SBV DAI, ou seja, um técnico com curso de suporte básico de vida e de utilização de desfibrilador automático externo. Porque não sou eu que sei trabalhar com o DAI, nem o Neto, nem o Sr. Carlos. O Filipe se calhar até sabe, mas eu não sei. Sim. Eu não sei. Mas mesmo o DAI, não sei se sabes, não somos nós que podemos aplicar. Nós aplicamos as PAs, temos que ligar para o 112. O 112 é que nos dá o ok se podemos ou não aplicar a carga. Mas não houve ninguém sequer a tentar ir buscar o DAI. Mas eu aí permito-me, Jorge, só dar aqui uma nota, aliás, inclusive para confidenciar com os nossos ouvintes, que uma vez já falámos sobre isto, não deste caso, mas já há uns tempos na questão da certificação. Eu compreendo que, e porque sou professor de saúde e leciono exatamente essa área temática dos primeiros socorros, e neste caso o suporte básico de vida, ou aquilo que poderão ser as ações iniciais para tentar reverter, ou tentar evitar a morte de uma pessoa, quem não pratica diariamente, por muito que tenha ao curso, quem não pratica diariamente esta questão, inclusive profissionais de saúde, não há uma questão fácil. Eu não estou aqui a tirar responsabilidades a ninguém, acho que também não podemos imputar, só porque estava lá uma pessoa que tinha uma certificação do DAE ou de suporte básico de vida, porque uma coisa é nós sabermos na teoria os passos do suporte básico de vida, outra coisa é ver uma pessoa a convulsivar ou uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, e outra entramos... coisa é não se fazer nada, Filipe. Foi o caso.
Certo, mas É que o problema é esse. Certo. É que não foi feito rigorosamente nada por ninguém. o que eu estou a dizer é que... A pessoa que foi acometida foi auxiliada por duas pessoas, uma com curso técnico de suporte Exatamente. básico de Que vida está- e que estava e na a bancada. outra era uma enfermeira. Exatamente, estava Ok? na bancada. Que estavam na bancada. Não tiveram mais auxílio de rigorosamente ninguém. A ambulância demorou cerca de 25 minutos a chegar ao espaço. É inacreditável que isto se passe no século... Reparem, nós não estamos no século XX, nós estamos no século XXI. Nós não estamos a falar numa terra que fica a 100 km de Aveiro. Estamos a falar numa terra que fica a 20 km de Aveiro. Uma terra que tem um hospital distrital, é verdade, mas tem um hospital distrital a 15 km de distância. Que tem corporação de bombeiros 7, 8 km de distância. É inacreditável que uma coisa destas se passe. E de uma vez por todas, eu gostava de perceber se, por exemplo, isso vai ser de ter em conta ou não na reunião de certificação do próximo ano. Porque senão não vale a pena estar lá o desfibrilhador. E eu acredito naquilo que o Filipe diz. Não pratica, não consegue fazer. Ok. Não é, não consegue. A situação de crise é diferente de nós passar da teoria à prática. Daí talvez ter profissionais de saúde na bancada e rapidamente terem intervido e intervencionado, neste caso, no socorro à vítima. Portanto, Mas, isso eu estava a falar. mas foi o suporte, foi virar a pessoa de lado e pouco mais conseguiram fazer naquele momento. Quando estava disponível... Mas se tinhas dado uma pessoa de lado, posição lateral de segurança, quer dizer que a pessoa respirava. Portanto, esse é logo um dos pontos importantes. Pois, mas... Se a pessoa respirava, estava em posição lateral de segurança. Se não respirava, não pôs em posição lateral de segurança. Mas pusemos em posição lateral de segurança, depois Então, entrou em convulsão. Então aí não há uma questão do DAE, porque o DAE não é intervencionado nessa altura. Filipe, eu não tenho curso técnico de suporte básico. Certo, mas eu só estou a Há uma esclarecer. coisa que eu te Não- garanto, a pessoa morreu. Sim. A pessoa morreu. E neste caso, eu não posso dizer outra coisa, que é, a Associação de Futebol de Aveiro devia ter já aberto um inquérito para perceber o que é que se passou. E eu quero acreditar que a Associação de Futebol de Aveiro abriu um inquérito para perceber o que é que se passou. Porque senão está tudo mal. Porque se a Associação de Futebol de Aveiro manda um comunicado para os clubes a dizer que tem pessoas responsáveis, medicamente responsáveis para ajustar numa situação de maior alarme que não uma simples lesão, e elas lá não estão, alguma coisa se passa. E isso tem que ser tirado a limpo. Porque o que esteve aqui em causa foi o falecimento de uma pessoa. Jorge, deixa-me só esclarecer aqui um ponto. Eu não estou a pôr em causa aquilo Sim, que é a tua intervenção, a tua eu sei. opinião. Não, eu só estava aqui a esclarecer para os nossos ouvintes a nível daquilo que é o algoritmo, numa questão de paragem cardiorrespiratória, que é quando aí sim é aplicada a questão do DAE, terá que haver aí uma ação diferente. Eu não conheço de facto aquilo que foi os acontecimentos ou a cronologia dos acontecimentos dessa situação, e há a lamentar uma morte da qual todos nos associamos. Jorge, obrigado por trazer esse ponto para cima da mesa. Associámos então a esse voto de pesar, já tem praticamente quase um mês desta situação. Não tem, Boas tem três para manitas, três semanas, três manitas, sim. três manitas. Mas fica esta nota. Nós vamos ter que deixar a segunda divisão distrital para a próxima semana, porque já estamos em contra-relógio. Não sei se alguém quer acrescentar só alguma coisa Mas desta na semana. semana não é o Presidente do Conselho de Mas vocês despacham aquilo rápido, a gente depois fala da segunda divisão distrital. É assim tão rápido. Não sei se alguém quer acrescentar algum ponto relativamente a esta situação. Não. Pronto, da segunda distrital, pronto, Jorge, dou-te um segundo então. Não. Só dizer que sobem a norte, e aqui peço desculpa, mas sobem Fajões. a norte Sanguedo, Fajões e Macieirense, Sim. sobem a sul Vaguense e Macinhatense. Lembrar que o Macinharense sobe graças ao play-off de subida entre Macieirense e Rocas de Voga, que vence por 3-1. Portanto, aqui não há X de divisão. Jorge, apenas uma palavra, mas as equipas mais fortes, na tua opinião, para subir quer a norte, quer a sul? Sim, parece-me que a Norte, claramente, Feijões e Sanguedo fizeram um campeonato excepcional. O Macieirense andou ali na luta, salvo erro com uma Macieira de Câmara, até muito perto do final do campeonato, para tentar a subida. Houve ali uma série de situações que acabaram por prejudicar um bocadinho o Macieira de Câmara, nomeadamente a saída do seu técnico, um treinador que conheço bem, que eu permito uma expressão Nandinho, é assim que eu me habituei a tratá-lo. E me parece que de certa forma acabou por abalar um bocadinho a equipa, mas foi uma equipa de Feijões que fez um campeonato estupendo, mas na reta final o Sanguedo, brilhantemente orientado pelo seu Neves, fez aquilo que nós sabemos e acabou por conquistar o título distrital. Helder?
É dar os parabéns ao Sanguedo com 3 números, 0 derrotas, 106 golos marcados e 15 sofridos, portanto acho que está tudo doido. E o regresso do Maceirense, acho que o Maceirense, no mínimo, mais que numa primeira distrital, acho que é de louvar e tem que lá estar também. Lógico, quanto mais melhor, como se diz na gíria, mas acho que facilita também o Maceirense, mas claramente o Sanguedo, por estes números, acho que tem todo o mérito, e dar os parabéns a eles e ao Neves, que já nos habituou a fazer estes campeonatos. Não sei, acho que não vai continuar, acho que, e Deus queira que ele tenha outro projeto. Acho que é um treinador que é bem-vindo, mesmo no sabe-segue, acho que tem todas as competências para isso. O que é o presidente do Maceirense? É o Filipe Marques. Ainda era o Filipe. O Filipe já anunciou que não seguirá a candidatura. Ele faz sempre mas ainda um abraço para ele. Ele põe-nos lá em cima. Coloca a equipa ao menos onde estava. Pôs a equipa no sítio que ele entendeu que devia. Eu vi as declarações dele. Pelo passado maceirense, acho que está muito bem agora. O eixo de calculação. E pela obra que fez, também. Ele trabalha muito bem. Sem dúvida alguma, é um homem que sabe daquilo. Eu acho que até ele apresenta mais para estes campeonatos pequenos. Mas de qualquer das formas, quero mandar os parabéns ao Neves, que foi meu jogador em juvenis e júniores, e foi meu colega nos veteranos do Lamas, e aquilo que ele fez é mais do que previsto, porque ele é um indivíduo organizado, conhece muitíssimo bem os jogadores, conhece bem os adversários, e tinha a equipa dele, era o Cosmos de Nova Iorque, para jogar naquele campeonato, sem dúvida alguma. E eles investiram, e depois também teve uma direção que trabalhou para eles subirem em divisão. E a obra que eles estão a fazer em Sanguedo é de louvar, de facto. Eu acompanho o Sanguedo nas redes sociais, e eles batem o pé aos melhores da Aveiro em termos de organização. Estão ali sempre prontos, incentivam a massa associativa, têm muito mais de 200 ou 300 pessoas a ver jogos todas as semanas, e que movimentaram o Sanguedo para andar atrás da equipa, e isso, eles deram-lhe o título, os jogadores deram o título à direção, deram ao treinador, o treinador está de parabéns, os jogadores também, e a direção essencialmente, e o povo de Sanguedo também. Mário Teixeira, para fechar. Não, é essencialmente, portanto, é aquilo que foi dito, está tudo dito. O Sanguedo era de facto a melhor equipa, mas uma das coisas que me surpreende, portanto, é a forma como o Sanguedo está a viver agora o jogo. Esta direção trouxe, na minha opinião, uma dinâmica em relação, portanto, aos seus adeptos, e isso nota-se também, portanto, aos domingos. Eu fui lá ver uma vez, portanto, um jogo, e fiquei admirado. As infraestruturas estão adequadas, deram uns pequenos arranjos, mas com muita qualidade, e eles continuam a trabalhar assim porque merecem e mereceram a subida. Estamos agora sim no final do nosso programa de hoje. Teremos então na próxima semana outros temas a debater, um pensamento também daquilo que faz parte destas retas finais dos nossos programas, em que pensamos não só aquilo que foi o jogo esportivamente falando, mas também aquilo que é a parte organizativa, aquilo que é ou poderá ser mudado para evoluir o jogo, deste jogo que nos apaixona. Lembrando que hoje é dia de aniversário do Jorge Silva, portanto vou deixá-lo para o fim para dar as notas finais. Notas finais começa pelo Helder hoje, que está de regresso, e bem-vindo de volta dele. Olha, a minha nota final é com todo o gosto que regressei, portanto, acho que também já me fazia falta isto, acho a vossa presença e a vossa amizade, acima de tudo, acho que faz parte. E dar os parabéns aos veteranos do São João de Beira. Eu não estive presente este fim de semana no Algarve, novamente os nossos veteranos foram quase para além fronteiras, quase, mas pronto, no Algarve tornámos a trazer o título lá. Acho que é sempre, não só o São João de Beira, mas para o Conselho também, acho que levámos o nome por aí fora, e acho que é de louvar, e fomos poucos, e dar os parabéns a eles, porque novamente foram os guerreiros. Foram para Marrocos. Quase. Não, a minha nota final é para o Futsal de Lourosa, campeão, portanto, enfim, distrital, da subida à terceira divisão, uma equipa de que não perdeu nenhum jogo. Tem quase 30 vitórias, 29, portanto, e 2 empates. É uma coisa espetacular, de facto. Os meus parabéns à secção, e ao Navarro em particular, que de facto merece
esta nota final. Sr. Américo, mas ele não tem nenhuma derrota porque nunca jogou contra a equipa do Sintonia de Ataque. Se ele jogasse contra nós, não tinha hipótese. À mesa, Carlos Silva. A mesa para mim. Eu acho que na minha nota final vou falar do Alvarense e da Flogredo. Nós falámos aqui muito do Espinho, pela segunda volta que o Espinho fez, e desvalorizámos um pouco o trabalho da Flogredo. E eu tenho de reconhecer que uma equipa que em 34 jogos faz 30 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, obrigatoriamente teria de ser campeão. E eles foram campeões com muito mérito, tiveram depois mais 2 derrotas em Alba para a taça, porque apresentaram uma equipa de recurso, foram aos penaltis e perderam os penaltis, e na final da Supertaça era de prever que a Florgueira iria perder, porque ninguém perde nada antes de jogar, mas apresentou uma equipa, como é que eu nem, reservas. Tinha lá alguns bons jogadores que fizeram quase todo o campeonato, mas não é a mesma coisa jogar com 4 ou 5 jogadores que têm meia dúzia de jogos nas pernas e apresentar-se para jogar uma Supertaça. E depois a motivação também era reduzida, porque notava-se mesmo nas declarações dos elementos da Florgueira de que não tem lógica nenhuma uma equipa estar 3 semanas à espera para fazer um jogo. Portanto, já disse aqui a semana passada e volto a dizer, com esta orgânica, com este calendário, nenhuma equipa que seja campeã da Aveiro tem hipóteses de ganhar a Supertaça. Está 3 semanas parados à espera do adversário, enquanto o adversário está sempre em competição e eles estão parados. Portanto, e queria deixar aqui uma palavra de apreço para o Alvarense, que fez um campeonato até 2 ou 3 jornadas de fim espetacular, e depois, com aquela decisão, não sei se tem justificação ou não, da saída do Ricardo Maia da equipa, se abanou ou não abanou ao Alvarense. Eu faço parte da história do Alvarense, é uma equipa que tem muita simpatia, eu gosto muito do presidente que está lá, gosto muito do Abelha, porque quer um, quer outro, são pessoas organizadas, e nós temos de passar uma mensagem para essas pessoas para não desanimarem e continuarem a acreditar que o trabalho deles virá ao de cima, e mais dia menos dia eles vão conseguir os objetivos deles, que é chegar ao Campeonato de Portugal. Para fecharmos, Jorge Silva, agradecer em primeiro, no dia do teu aniversário, teres partilhado o teu dia connosco e com os nossos ouvintes. Portanto, fazes 25 anos, portanto... É mais ímpar. Portanto, bem-vindo e parabéns mais uma vez. 25 quase em cada perna. Obrigado naturalmente a quem me parabenizou ao longo do dia. Bem, as minhas notas finais são 2. Uma é pedir à direção da rádio, por favor, para meter um ar-condicionado neste estúdio, porque estou literalmente não sei, era o teu aniversário, tinhas direito a sauna, era isso? Estou em líquidos neste momento, posso-vos dizer garantidamente. Tenho um banho à minha espera, porque já não estou em condições para nada. A segunda nota é para dar os parabéns, fazendo as palavras do Américo Teixeira, que me roubou de certa forma o que seria a minha nota final, vai para a secção de futsal do Lusitano de Lourosa, pelo campeonato absolutamente fenomenal que fizeram. Fosse na primeira divisão distrital de Aveiro, no campeonato grande do Hotel do Luso, quer depois nesta fase. É verdade que nesta fase passaram ali por percalços, tanto é que acabou por se dar a saída do anterior responsável técnico, o André Silva, mas quando se chega ao fim e se obtém a vitória, é porque se calhar a decisão foi bem tomada. É dessa forma que eu normalmente avalio as decisões, é se elas dão resultado ou não, e esta deu claramente resultado. Portanto, um grande abraço ao Canabarro, que ainda há um bocadinho mandou uma mensagem e disse até num programa sobre futebol tinhas falado de futsal. É verdade que eu gosto muito de futsal. Ontem por acaso não vi a vitória do Sporting sobre o Benfica. Por acaso devias ter visto, obrigatoriamente devias ter visto. Não vi, porque eu quando liguei a televisão já vi 3-0 ao intervalo, eu disse que por acaso vai ser uma malha bonita. Mas de qualquer das formas dizer o seguinte, efetivamente, eu tenho saudades do tempo em que o futsal ganhou uma projeção absolutamente brutal no nosso concelho também e no nosso distrito. E faço votos para que o Lusitano de Lourosa possa ser muito em breve uma equipa que possa estar a lutar pela entrada na primeira divisão nacional. Seria a nossa mais bela notícia que nós teríamos a nível do futsal para o Conselho de Santa Feira. Não liga para a cara. Eu li primeira divisão porque eu sou
Eu não gosto de fazer publicidade. Agradecer então ao Hélder o regresso, Carlos Silva, Américo Teixeira e mais uma vez ao nosso Jorge Silva, que hoje tanto parabéns, marcou presença aqui connosco e acima de tudo aos nossos ouvintes, vocês que são os melhores ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia, que espero por vocês já na próxima semana. É um verdadeiro privilégio estar na companhia todas as semanas dos ouvintes da Rádio Sintonia, os melhores ouvintes do mundo. Boa tarde.